Olá, queridos alunos do oitavo ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em nossa aula de gramática, nós vamos falar sobre vozes verbais, tá? Revisando, claro, as vozes verbais que vocês já viram anteriormente, tá bom? Vamos lá, então? Vocês podem, né, copiar para o caderno ou apenas colocar as respostas dos exercícios, que dessa vez tem exercícios aqui. As vozes verbais, vocês sabem que são três, né? Voz ativa, passiva e reflexiva. Vamos falar da voz ativa. O verbo está na voz ativa quando o sujeito gramatical é o agente da ação, ou seja, quando o sujeito gramatical pratica a ação verbal, ou seja, o sujeito ele pratica a ação. Laura leu o livro. Quem leu o livro? Laura, ela está praticando a ação, então é voz ativa. A avó fez o bolo de chocolate. Qual é o sujeito? A avó. Ela está praticando? Sim, ela que fez o bolo, então é voz ativa. Encontrem sempre o sujeito e vejam se ele está praticando ou sofrendo a ação. Se eles estiverem praticando, é voz ativa. Se eles estiverem sofrendo, é voz passiva. O diretor expulsou os alunos bagunceiros. Quem que expulsou os alunos bagunceiros? O diretor. Ele que está praticando, então voz ativa. Voz passiva. O verbo está na voz passiva quando o sujeito gramatical é o paciente da ação, ou seja, quando o sujeito gramatical sofre a ação verbal, praticada pelo agente da passiva. O livro foi lido por Laura. Qual é o sujeito aí? O livro. O livro está praticando ou está sofrendo? Está sofrendo. Quem está praticando aí é a Laura, que é o agente da passiva. Então, aí eu tenho uma voz passiva. Leu-se o livro. O livro que foi lido por alguém. O livro é um sujeito paciente, então voz passiva. O bolo de chocolate foi feito pela avó. O bolo de chocolate ele é paciente. Quem fez o bolo, na verdade, foi a avó. Então, aí eu tenho também uma voz passiva. Fez-se o bolo de chocolate. O bolo foi feito por alguém. Os alunos bagunceiros foram expulsos pelo diretor. Os alunos bagunceiros é o sujeito, mas é um sujeito paciente, porque eles sofreram a ação, eles que foram expulsos. Pelo diretor é o agente da passiva, é quem pratica a ação na voz passiva. Expulsaram-se os alunos bagunceiros, ou seja, os alunos bagunceiros foram expulsos por alguém. Eles são um sujeito aí paciente, tá bom? Existem dois processos distintos da formação da voz passiva. Tem a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Os dois processos são o analítico e o sintético. Voz passiva analítica é formada pelo verbo auxiliar, normalmente é o verbo ser, mais o particípio do verbo transitivo, seguido quase sempre a estrutura. Seguindo, né? Sujeito paciente, verbo auxiliar, particípio, preposição e o agente da passiva. Tá legal? A moça fez um delicioso café. Café está na voz ativa. Na voz passiva vai ficar como? Eu pego o meu objeto direto, que é um delicioso café, e boto como sujeito paciente. Ó. Um delicioso café foi feito pela moça. Foi por quê? Tem que ser no pretérito perfeito, porque o fez está no pretérito perfeito. Então, a estrutura aí, ó, sujeito paciente, verbo auxiliar, verbo no particípio, preposição e o agente da passiva. Perceberam a estrutura? Agora nós vamos falar sobre a voz passiva sintética. É formada pelo verbo transitivo conjugado na terceira pessoa do singular ou do plural, mais o pronome passivador se, seguindo quase sempre a estrutura, verbo transitivo, pronome se e sujeito paciente. A moça fez um delicioso café. Está na voz ativa. Como que eu passo para passiva? É só eu tirar o sujeito e botar o se. Então fica, fez-se um delicioso café. Tranquilo. Agora, o operário constrói casas modernas. Voz ativa. Preste atenção agora. Eu falei que tem que tirar o sujeito, não tem? Colocar o se. Tirei o sujeito e boto o se. Mas o meu novo sujeito agora, que são casas modernas, está no plural. Lá em cima, um delicioso café estava no singular, não mexeu em nada o verbo não foi flexionado no plural, ficou no singular. Agora, aqui eu tenho que flexionar o verbo no plural. Por quê? Casas modernas está no plural, que vai se transformar no meu novo sujeito na minha voz passiva sintética, que vai ser o meu sujeito paciente. Então, ficou constroem-se casas modernas. Tá legal? Voz reflexiva. O verbo está na voz reflexiva quando o sujeito gramatical é, ao mesmo tempo, agente e paciente da ação.
Ou seja, quando o sujeito gramatical pratica e sofre ação verbal. Ou seja, o sujeito ele pratica e sofre. Marina penteia-se todos os dias. Ó, ela está se penteando, ela está praticando e está sofrendo. Papai feriu-se com a faca. Ele praticou e sofreu. Nos olhamos no espelho. Ó, olhei e fui olhado. Eles olharam-se longamente antes de se abraçarem. Ou seja, olharam-se, um olhou para o outro e se abraçarem-se. Um abraçou o outro. Certo? Pedro e Bianca amam-se, ou seja, um ama o outro. Tá? Então, voz reflexiva. Quando o sujeito pratica e sofre. Agora, eu trouxe aqui um exercício. Indique a voz em que se encontram as seguintes orações. Meu texto foi lido por várias pessoas na internet. Meu texto, certo? Aí é o sujeito. O meu texto, ele que leu ou ele foi lido? Ele foi lido, então vai ser voz passiva, certo? Porque ele está sofrendo. Alguns funcionários limparam a quadra de esporte. Alguns funcionários que limparam. Eles estão praticando, então voz ativa. Reformou-se essa casa velha. Reformou-se, o sujeito está praticando. Não, quem é o sujeito aí? Essa casa velha que foi reformada por alguém. Então, aí é uma voz passiva também. Agora, eu me feri com o espinho da flor, eu me feri, eu pratiquei e sofri. Voz reflexiva, tá bom? Algumas orações estão na voz passiva. Assinale-as e sublinhe o agente da passiva de cada uma delas. Então, a gente vai marcar somente o agente da passiva e a que está na voz passiva. A festa da escola foi organizada pelos alunos. Voz passiva, não é mesmo? Qual é o agente da passiva aí? Pelos alunos, que é quem está praticando a ação na voz passiva. As crianças estavam passeando pelos jardins da fazenda. Não tem. Elas foram caminhar pelo parque. Também não. O cantor foi recebido pelos fãs. Agora sim, os fãs que receberam o cantor. O cantor aí, ele é passivo. O projeto foi financiado pelos empresários. Aí também, ó, pelos empresários. Os empresários que financiaram. Muitas pessoas estavam circulando pelos corredores. Não. E muitas sugestões foram dadas pelos internautas. Aí também, os internautas que deram, né, as sugestões. Muito bem, queridos. Então, aqui vocês têm o gabarito, tá bom? Aqui também. E só, por hoje só. Vimos a revisão das vozes verbais, que são 3, voz ativa, passiva e reflexiva, sendo que a passiva tem a passiva analítica e a passiva sintética. Tá legal? Beijinho, 8º ano, e até a nossa próxima aula.